Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Espero que vocês estejam bem. E nossa disciplina hoje vai falar um pouco sobre planejamento. A gente traz aqui como problematização inicial alguns questionamentos, né? Quais são as finalidades do planejamento educacional? Que aspectos precisam ser observados em relação aos objetivos, conteúdos, estratégias e organização das atividades de ensino-aprendizagem? Então, são questionamentos que nós, docentes, devemos fazer quando vamos iniciar o planejamento das nossas atividades educacionais. Como acontece essa organização do conhecimento? Ela acontece através do planejamento educacional, plano de ensino, plano de aula, objetivos, conteúdos de ensino e competências. Então, toda essa organização ela parte de uma estrutura metodológica a ser seguida por nós professores. E como parte a aplicação do conhecimento. Que estratégias de interação disciplinar podem ser promovidas por meio do processo de ensino-aprendizagem? Vamos lá. Planejamento, plano, projeto, programa, o que são? Quais conceitos devem ser pensados ao planejar a atividade? O que significa o planejamento de ensino? Planejar o ensino. Planejamento é o processo de tomada de decisões e de organização da ação. Então, o planejamento é quando o professor decide organizar suas ações didático-pedagógicas a serem trabalhadas em sala de aula. O plano, registro de decisões do planejamento, ou seja, é onde o professor vai registrar as suas atividades docentes, vai realizar um plano. E o programa é constituído por um conjunto de projetos com objetivos próximos, ou seja, está ligado um ao outro. E o projeto sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação, ou seja, uma ação que vai acontecer durante a atividade docente. E como organizar essas atividades de ensino? Para onde vamos, como vamos seguir, quais caminhos devem ser traçados para que o conhecimento seja de fato executado, de fato seja um conhecimento que nós vamos produzir durante as nossas aulas. Então, como organizar essas atividades? Decisões envolvidas em um planejamento de ensino. Por que planejar o ensino? Por que nós planejamos esse ensino? Por quê? Como planejar esta ação? Como? Onde? Qual momento? Os professores estão organizando essas atividades no período que a gente pode chamar de horário pedagógico, que é, no caso, um horário previsto em lei, onde o professor tem as suas horas de planejamento pedagógico. Para quem? Para quem planejar o planejamento de ensino? Com quem e o que? O que planejar e com quem? O professor planeja suas aulas geralmente sozinho, porém o planejamento ele é feito em conjunto, ele pode acontecer em um período bimestral, semestral, quando as atividades vão começar e em outras situações. E aí nós trazemos esse organograma que vai partir do planejamento, certo? E ele vai seguir iniciando pelos conteúdos. Os conteúdos que vão ser trabalhados, eles são base na estratégia de planejamento. E a partir desses conteúdos, o professor vai buscar estratégias. Estratégias que vão ser trabalhadas em cima de objetivos, onde a gente pode definir como
objetivos gerais e objetivos específicos. Essas estratégias, elas são conhecidas também como metodologias. E então, assim, a gente pode promover a avaliação. Essa avaliação, ela pode ser qualitativa e quantitativa, desde que o professor tenha ciência do que de fato está fazendo. E aí nós vamos entender os níveis de planejamento educacional. Quais são os níveis de planejamento educacional? Esse nível de planejamento educacional, ele parte de um plano de aula, que é um documento onde o docente, muitas das vezes eu costumo dizer que esse plano de aula ele é um plano único. O professor tem um perfil daquele plano de aula, ou seja, cada plano de aula ele vai ser exclusivamente de cada professor, porque quem planeja a ação sabe os pontos fortes e os pontos mais fracos daquele plano de aula, ou seja, porque ele pensa naquele plano para um certo perfil de sala de aula e ele vai planejar uma unidade, plano de unidade, ou seja, unidade de conteúdo. E o plano de disciplina ou plano de ensino. O plano de ensino, ele é nada mais, nada menos do que uma atividade onde o professor vai planejar uma disciplina para um semestre, no caso. Ou seja, a disciplina ela vai ter toda a sua estrutura organizacional de como ela vai ser ministrada. É por isso que vocês têm que focar quando falar em plano de disciplina ou plano de ensino, é justamente a organização da disciplina que vai ser mencionada. Planejamento curricular é quando a escola ou o estado vai planejar o seu currículo, como é que está organizado o seu currículo. Que características ele vai apresentar? No caso aqui, nós temos no Brasil um currículo de base comum nacional, que é a BNCC, da qual a gente já conhece. E esse plano ele vai seguir em cima da BNCC, porém ele tem que ocorrer esse planejamento curricular, pois os professores têm que fazer uma adequação de acordo com as regionalidades do nosso estado, do nosso estado que a gente mora, da sua cidade. Então, ele vai adaptar de acordo com a necessidade daquele estado. E, por último, nós temos o planejamento institucional, que ele é um planejamento mais amplo, planejamento das atividades durante um ano, no caso, para toda a escola que vai trabalhar em conjunto. Geralmente, as escolas que fazem esse planejamento institucional, elas seguem uma tendência pedagógica que trabalha com projetos. A gente cita aqui, no caso, a pedagogia da qual nós temos como chave o Paulo Freire. E aqui a gente tem como exemplo um plano de disciplina, né? O resumo dos conteúdos da disciplina. Nós temos, a gente chama o resumo das disciplinas, a gente chamamos de ementa, aonde apresenta os conteúdos onde serão ministrados. Aqui embaixo nós temos os objetivos gerais. Os objetivos gerais, os objetivos como um todo, eles precisam indicar a função da disciplina no âmbito do curso. E aqui a gente pode identificar como os verbos, né? Ele traz aqui um verbo, por exemplo, conhecer os planos anatômicos, conhecer todos os ossos do corpo humano. Então, esses objetivos indicam uma função, certo? Porque eles vêm iniciado por um verbo, e esse verbo vai indicar uma ação. Em seguida, nós temos a metodologia. A metodologia, elas são aulas expositivas, estudos de casos, seminário, aprendizagem de base de problemas e etc. Então,
Os objetivos, a metodologia, ela parte de uma estrutura aonde vai manifestar como o professor vai usar a sua metodologia, que tipo de atividades serão aplicadas. No caso aqui, a gente viu na aula passada muito a questão da sequência didática, então ela pode ser uma espécie de atividades metodológicas, e ela vai descrever de forma bem sintetizada como o professor vai trabalhar a sua disciplina. Sobre os recursos, eles são também conhecidos como recursos didáticos, e eles trazem aí, serão utilizados dispositivos, transparências, computadores, vídeos, etc. E por último, nós trazemos aí a bibliografia, onde o professor vai trazer os teóricos de obras, escritores de obras que vão ser trabalhadas durante a disciplina. Plano de disciplina. Coerência, como deve apresentar o plano de disciplina? Ele deve trazer uma coerência com o projeto pedagógico do curso, no caso o PPC, elaborado com bases em objetivos, deve ser traçados com objetivos que indicam a ação, aonde vão ser trabalhadas, envolve conteúdos vinculados aos objetivos, ou seja, os objetivos devem serem atrelados aos conteúdos que serão ministrados, e a organização do tempo didático, ou seja, a carga horária. Qual é a carga horária daquela disciplina? Ele tem que ser flexível, todo planejamento ele é flexível, aprendam isso, porque ele necessita de flexibilidade, pois pode haver contratempos durante a sua aula, bem como a gente já tratou na organização das aprendizagens, que o aluno pode trazer durante uma discussão de sala de aula um tema que vai estar vinculado ao seu conteúdo, porém ele necessita de uma discussão mais específica, ou seja, o plano de disciplina ele deve ser democrático, expressa o contrato didático e informa as atribuições do docente ao estudante, ou seja, como o professor vai estar trabalhando, certo? Então, como podemos analisar o plano de aula proposto pelos colegas? Então, como podemos analisar o plano de aula proposto pelos colegas? Ou seja, que aspectos precisam ser observados em relação aos objetivos, conteúdos, estratégias e organização das atividades de ensino e aprendizagem? Então, esse plano ele deve ser observado com bastante delicadeza, pois cada plano de aula de cada professor ele vai estar adaptado de acordo com a realidade de cada docente, certo? Em relação aos objetivos, os objetivos orientam o que os estudantes devem ser capazes de fazer ou saber? Sim, eles direcionam os conteúdos que vão ser ministrados e trabalhados em sala de aula. Os objetivos fornecem uma descrição dos resultados de aprendizagem desejados. Então, ele deve trazer a ideia bem amarrada, bem clara, sobre o que se deve aprender durante aquela aula. Os objetivos estão informados com verbos no infinitivo, ou o estudante será capaz de realizar a atividade, por exemplo. Os objetivos são realizáveis, eles têm capacidade de ser realizado dentro do tempo, dentro da proposta. São atividades reais que podem ser realizadas de fato. Então, tudo isso deve ser pensado em relação aos objetivos propostos.
Em relação aos conteúdos, são coerentes com os objetivos propostos? Estão contemplados nos objetivos e na proposta de desenvolvimento da aula? Os conteúdos estão articulados do geral para o particular ou do particular para o geral? Então, essas atribuições do conteúdo aos conteúdos, como eu disse no slide passado, ela deve ser bem condizente com a realidade dos objetivos aplicados. Mas antes de escolher os objetivos, você já sabe qual vai ser os conteúdos a serem trabalhados. Portanto, a elaboração dos objetivos, elas devem chamar a responsabilidade para os conteúdos, certo? Em relação ao desenvolvimento da aula, pergunta: as atividades possibilitam mobilizar os conhecimentos prévios dos estudantes? Os conhecimentos prévios aqui que a gente chama são os conhecimentos de mundo que eles trazem do lado externo da escola, ou seja, os conhecimentos adquiridos durante a sua vida, seja ele no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino superior, no ensino médio, em qualquer modalidade que for apresentada. Os conteúdos são propostos de forma significativa ou contextualizada, ou seja, devem ser contextualizados de acordo com que os estudantes possam colocar em prática aquilo que se tem construído durante a sua vida escolar e a sua vida em sociedade. As atividades provocam um conflito cognitivo que a gente fala que é o conhecimento científico. As atividades são incentivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos, ou seja, são incentivadoras para uma prática reflexiva. A sua didática está trazendo atividades incentivadoras para a construção de uma prática reflexiva, construtiva. Aqui a gente traz a classificação dos objetivos, certo? Os objetivos cognitivos. A gente tem os conhecimentos sintetizados em forma de objetivo, certo? E eles trazem os objetivos quando a gente quer fazer uma análise. Eles devem apresentar os verbos distinguir, categorizar, discriminar. Quando tem o poder de síntese, compor, formular, resumir, deduzir. Avaliação, quando a gente quer atingir uma questão avaliativa. Criticar, julgar, decidir, avaliar. De conhecimento, citar, identificar, listar, definir. De compreensão, ilustrar, exemplificar, traduzir. Evocação de algo que tenha sido aprendido, ou seja, essa classificação elas vão ser definidas através de verbo, pois elas indicam ação da proposta didático-pedagógica, certo? Conteúdos de ensino. Conhecimentos. O organograma aí vai trazer uma organização sobre os conteúdos de ensino. E eles partem de conhecimentos que a gente pode definir e sintetizar em uma pergunta. O que são esses conhecimentos? Que tipo de conhecimento é facultado aqui para a questão do plano de aula? Esses conhecimentos nada mais são do que a parte que entrega o conteúdo que vai ser ministrado. Para quem? Destinado aos docentes, que são os alunos. As atitudes.
Quais são os valores e comportamentos? Os valores que devem ser aproveitados durante a sala de aula. Os valores sociais. Capacidades ou habilidades. Como fazer, como construir. Que vão gerar no fator comum, que a gente chama de competências. Essas competências e habilidades que vão ser faculdades de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para solucionar com pertinência a eficácia de uma série de situações, ou seja, os conhecimentos que são construídos durante a vida escolar, elas devem ser aplicados para resolver situações do cotidiano do aluno, por exemplo, resoluções da matemática financeira aplicadas na vida. Tudo isso são pontos que não podem ser esquecidos durante os conteúdos de ensino. Como promover as inovações no ensino ou ensino inovador? Ensino inovador, a gente vê várias figuras aí, né, de questões que vão ser destacadas para situações de sala de aula. Como a gente pode trazer um ensino inovador? Que tipo de metodologia eu devo aplicar para a inovação no ensino? E aí a gente vai vendo várias situações que são reflexivos nesse momento de construção dessa disciplina de didática. Inovação no ensino. O que é isso? Inovação no ensino. E aí nós temos a interação entre professor, aluno e conteúdo. E aí nós vamos ter a ideia de mudança, de transformação. Para isso, nós usamos as tendências tradicional, tecnicista, inovadora, liberal, progressista, progressivista, certo? As tendências que vão guiar o nosso norte. Ou seja, essa inovação ela tem que partir do perfil do professor. Por que deve partir do perfil do professor? Porque ele quem vai elaborar a proposta de aula. No caso aqui, vai trazer a responsabilidade para ele. Lucarelli 2000 traz: ao abordar a inovação de ensino, considera-se que, quando nos referimos à inovação, fazemos em associação às práticas que alterem, de algum modo, o sistema unidirecional de relações que caracteriza o ensino tradicional, ou seja, esse fragmento, essa citação vai falar sobre as caracterizações do ensino educacional, do ensino tradicional. Nesse outro autor, Carbonelli, ele fala que a inovação é um conjunto de intervenções, decisões e processos, com um certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas, que se prestem a diversas interpretações e traduções, já que, como qualquer ação educativa, é condicionada. E aí nós trazemos uma caixa misteriosa. Quais são os princípios que sustentam as aulas inovadoras? Esse princípio ele parte de cada docente. Essa variação ela vai ser um condicionante de perfil de professor. Ou seja, as aulas inovadoras ela vai partir de cada um de vocês. Se vocês têm o pensamento de que muitos de vocês tiveram dificuldade de aprender a matemática durante a sua vida escolar, vocês têm que transformar esse mundo que a gente está vivendo para a nova geração, trazendo propostas inovadoras, propostas que somem a um resultado positivo que seja adequado à realidade
da turma de vocês, a realidade do perfil que vocês estão querendo trazer para os alunos de vocês. Autonomia. Autonomia de quem? Criar mecanismo de participação dos estudantes, ou seja, que a aula tenha que ser uma aula participativa, porém que ela não seja uma aula de fase obrigatória, ou seja, onde os alunos sejam obrigados a fazer tal participação. O professor deve ter autonomia positiva, que a gente pode chamar de autonomia positiva, quando ele traz de alguma forma uma atividade que os alunos tenham vontade de participar de forma voluntária, de forma espontânea. Discutem o plano de ensino com os alunos, dividem as responsabilidades pela execução e avaliação, ou seja, a construção da proposta educacional, ela é uma proposta didática democrática. Relação professor-aluno. Essa relação ela deve ser uma relação saudável, sadia, pois nós temos que perceber que nós vamos passar um bom tempo de nossas vidas dentro de uma sala de aula com 30, 40 cabecinhas, pensando de formas diferentes, tendo comportamentos diferentes. Então, ela deve ser afetiva e solidária, pautadas pelo respeito e a ética profissional. Considera o aluno como um multidimensionalismo, né? Com multipensamentos. Um aluno que tenha oportunidade de fala, oportunidade de colocar as suas ideias em prática. Um aluno que seja companheiro, facilitador do professor. Objetivos, conteúdos e avaliação. Ensino com pesquisa. Olha aí a pesquisa. Pesquisa em forma de quê? De leitura, de organização do tempo e espaço. Como o meu tempo e espaço está organizado? Ação intencional e planejada. Uso da tecnologia, da comunicação e da informação. Ou seja, tudo isso está atrelados aos conteúdos, aos objetivos e à avaliação, trazendo essa proposta inovadora. Avaliação participativa, acompanhamento e análise individualizada, diversificação dos instrumentos de avaliação, não usar só prova, fazer seminários, trabalhos, debates, estudo de casos, critérios de avaliação definidos e conhecimento. Erro como parte do processo de aprendizagem. Cuidado quando a gente engessa o modo de avaliação, de instrumento de avaliação, talvez isso pode se tornar um bicho-papão para os alunos. Às vezes o aluno julga a matéria não por ela, mas pelo professor. Então isso deve ser a educação durante a questão da avaliação, ela precisa ter mais acertos do que erro, como mostra aí a meninazinha subindo. E os acertos, eles são construídos em cima dos erros. É por isso que nós estamos aqui, existe o período de estágio, é por isso que existe N situações onde vão envolver essa questão da participação ativa de todos. Contextualização em extrema situação da interdisciplinaridade, ou seja, envolver todas as matérias. Essa contextualização ela pode ser trabalhada em forma de projeto, e essa contextualização ela cria vínculos entre a teoria e a prática, ou seja, a prática de projeto ela vai facilitar a intervenção de disciplinas para disciplinas, uma dentro da outra, gerando um círculo positivo para o desenvolvimento da aprendizagem.
diversidade. Essa diversidade ela vai te fazer diferente, porque ela vai trazer aí a proposta da elaboração de estratégias diferenciadas e diversificadas. E isso vai trazer o quê? Uma reintegração da proposta como de aula, né? Ela vai mudar a questão da opinião dos alunos sobre a questão tradicional. Os desafios que a gente vai encontrar: superar o distanciamento do plano de ensino e do projeto pedagógico. A gente não pode se distanciar da proposta inicial da escola. A incoerência entre objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação, ou seja, não pode haver incoerência entre esses atores bem aí. A solidão profissional, o professor não pode, nós temos que superar o trabalho individual, nós temos que trabalhar em coletivo. E a intensificação do trabalho docente, ou seja, é uma superação, principalmente nesse último ponto, porque o professor acaba que acarretando muita atividade em cima dele, por isso há uma intensificação desse trabalho docente. Então, nós devemos planejar da melhor forma para que nós não podemos ficar, de uma forma que não podemos ficar sobrecarregados, para que tudo dê certo durante as nossas aulas. E aqui a gente encerra mais um encontro e até a próxima, pessoal.